Abel revela para Nancy que Angela e Ed enganaram o engravatado. A advogada detesta a notícia. Abel se insinua para Nancy. A advogada ressalta que ninguém pode mentir para um assistente social. Nancy fica excitada com Abel. Ele a beija. Ela o corresponde. Luiz invade o apartamento de Félix. O marginal exige que a empregada more com ele. Félix pede para Luiz abandonar os Pérez. Ela o enfrenta e ressalta que ele é uma péssima pessoa. Félix dá um tapa na cara de Luiz. Luiz se cansa de tantas agressões e apanha uma faca. Ela ameaça esfaquear Félix. Ele não se intimida. Luiz ressalta que Félix não vai voltar a agredi-la. Ela informa ao marido que vai destruí-lo. Leonardo vai à casa de Ângela de novo. Ele relata que os dois precisam ter uma conversa. Ângela descobre por Léo que sua ameaça de aborto foi provocada. Félix chama Luiz de ridícula e planeja torturar Guigo. Luiz avisa ao vilão que é capaz de matá-lo pelo filho. Ele relata que vai deixá-la na ruína. Félix desconhece Luiz. Eles declaram guerra um ao outro. Luiz solta a faca e vai embora. Félix quebra tudo. Mirth chega ao hospital e encontra Geraldo. Eles conversam sobre a vida. Mirtes revela para Geraldo que Salma vai se casar com Leonardo. O ricaço lamenta. Geraldo fala para Mirtes que Leonardo só ama Ângela. Ele a relembra que o casamento não é uma brincadeira. Mirtes insinua para Geraldo que Ângela é uma fonte de problemas, mas claro que ele discorda. Mirtes conta para Geraldo que quer utilizar o jardim da mansão dele para festa. Geraldo fica pensativo. Pablo flagra Abel e Nancy. A advogada dá um tabefe na cara de Abel. Abel não entende nada e Nancy o acusa de assédio. A advogada vai embora arrasada. Abel e Pablo trocam empurrões. O motorista sugere que o primo não brinque com as mulheres. Pablo exige que Abel respeite Nancy. Mirtes percebe que Geraldo continua pensativo. Ele a informa que não quer magoar Ângela. Mirtes se chateia. Geraldo avisa que está encurralado. Ele tem uma ideia. Geraldo avisa a Mirtes que vai conversar com Leonardo. Ângela fica passada em Cristo com a notícia sobre seu aborto. Ela descobre que teve oxitocina injetada em seu corpo. Leonardo conta para Ângela que o enfermeiro a enganou. Ela não entende o motivo do ataque. Leonardo sugere que Ângela faça uma denúncia imediatamente. Ele avisa que vai apoiá-la. Leonardo segura a mão de Ângela e claro que rola um clima. Dário bebe e se sente sozinho. Dário pensa em Clarinha. Ele continua tomando todas. Dário manda uma mensagem para Clarinha. Ele a informa que já contou tudo para Álvaro. Clarinha escuta o áudio de Dário. Ele volta a admitir para ela que gosta dela sim. Clarinha se emociona. Dário fala para a jovem que vai mudar por ela. Dário também chora e se desculpa com a jovem. Clarinha não sabe o que responder para o pediatra. O agente do Ministério Público interroga Ângela. Ela vê uma foto de Jerônimo e confirma que ele foi quem aplicou a injeção. O agente fala para Ângela e Leonardo que o enfermeiro vai começar a ser investigado. Os mocinhos desejam que o cúmplice de Samantha seja preso. Ângela exige que o profissional encontre Jerônimo. O agente se retira. Leonardo também tenta ir embora. Ele insinua para Ângela que não está agindo por ela, pois faria o mesmo por qualquer funcionária do hospital. Adela encontra Clarinha. A cozinheira se apresenta para a jovem e percebe que ela está sofrendo por amor. Clarinha descobre que Adela é mãe de Ângela. A jovem se desculpa com a cozinheira pelas atitudes de Álvaro. Adela admite para Clarinha que o irmão dela não agiu bem com Ângela não. A jovem fala para a cozinheira que quer cuidar do sobrinho, pois adora crianças. Clarinha admite para Adela que deseja ser beijada por Dário, pois o venera. A jovem desabafa com a cozinheira. Adela sugere que Clarinha tome cuidado com Dário. A jovem fala para a cozinheira que não é mais uma menina. Adela admira Clarinha. Leonardo procura Álvaro. Álvaro perde a paciência e ressalta que não tem nenhum assunto pendente com Leonardo. Leonardo conta que Jerônimo foi transferido para Guadalajara com um alto salário. Os inimigos vasculham os arquivos do hospital. Eles percebem que Samantha autorizou a transferência de Jerônimo. A patricinha encurrala Oscar e exige que ele a defenda. Álvaro procura a esposa.
Álvaro e Leonardo acusam Samantha pela tentativa de aborto de Ângela. Ela se defende. Oscar protege a chefa. O secretário inventa para todos que pediu a ajuda de Samantha para a transferência, pois era amigo de Jerônimo. Leonardo e Álvaro desconfiam dessa versão. Samantha ofende os dois e avisa que merece respeito porque também é a dona daquela espelunca. Leonardo não consegue desmascarar a bandida. Samantha chama Álvaro de pateta e avisa que ele não sabe esconder seu amor por Ângela. Álvaro insinua que a esposa é uma assassina e eles trocam ameaças. Álvaro exige que Samantha não mexa com Ângela e muito menos com o bebê. Samantha fica indignada. Nancy chega na casa de Ângela. Ela pede para conversar a sós com ela. Os demais se retiram. Ângela conta para Nancy que tentaram matar seu filho. A advogada oferece seus serviços para a cliente, reiterando que o delito foi grave. Nancy admite para Ângela que está com uma questão amorosa. Geraldo aborda Leonardo. O ricaço supõe que o médico não ama Salma. Leonardo desconversa. Geraldo oferece o jardim da mansão para a festa de casamento de Leonardo. Leonardo aceita a ajuda do ricaço, pois está sem dinheiro. Geraldo sugere que o médico reflita antes de se casar. Geraldo teme que Leonardo seja infeliz. Ele garante para o bonitão que o vê como um filho. Leonardo ignora os conselhos de Geraldo e avisa que não vai mudar de decisão não. Mais tarde, Léo exige falar com Oscar. Léo percebe que o secretário está mentindo por Samantha e o coloca contra a parede. Leonardo avisa Oscar que não o entregou para Geraldo ainda. Léo fala para Oscar que Samantha não é amiga de ninguém, pois só pensa em si mesma. Nancy revela a Ângela que foi beijada por Abel e relembra que já saiu com Pablo. Ângela sugere que Nancy escute seu coração. Nancy se arrepende por ter dado um tapa na cara de Abel. Ela reitera que agiu por impulso. Ângela percebe que Nancy gosta de Abel. Nancy fala para a cliente que não quer sofrer, pois não tem mais idade para isso. Nancy se sente mal por ser mais velha que Abel. Ângela fala para a advogada que o amor precisa ser vivido. Ângela relata para Nancy que aprendeu com suas experiências amorosas. Abel invade a casa de Ângela. Ele fica desconcertado ao ver Nancy. Abel não aceita conversar com Nancy. Estrelinha cheira algumas plantas. Ela brinca com Ed e Guigo. A garota volta a tossir e deixa Ed preocupado. Guigo conta para Ed que Estrelinha tem manchas pelo corpo. Ed examina a pequena travessa. Estrelinha fala para Ed que não quer morrer. Ed abraça a queridinha. Duarte vai à sala de Flávia e entrega um café para ela. Flávia avisa ao Duarte que está esperando uma visita. Hélida conta para a doutora que Júlio segue na fisioterapia. Flávia lamenta. Duarte conta para a médica que leu novas investigações sobre câncer. Eles decidem estudar mais sobre a doença. Álvaro tenta recontratar Dário. O pediatra avisa que não quer trabalhar com um lixo como Álvaro. Álvaro sugere que Dário conte a verdade para Geraldo e explique os seus motivos para não voltar para o hospital. Dário fala para Álvaro que não tem medo de ninguém. Dário lê a mensagem de Clarinha, que tenta marcar um encontro com ele. Dário fala para Clarinha que não pode ir à mansão, pois Álvaro não quer vê-lo nem pintado de ouro. Clarinha sugere que Dário se empenhe para vê-la. A água da vila volta. Um dos pobres tenta cumprimentar Félix. O marginal exige que todos não atrasem o pagamento das parcelas, ou, do contrário, vão sofrer graves consequências. Ângela e Ed conversam com um agente. Eles descobrem que Estrelinha vai poder ficar na casa provisoriamente. Ângela e Ed percebem que precisam seguir fingindo que são um casal e ficam em uma sinuca de bico. O juiz reúne Luiz e Félix. Ele inicia uma sessão referente à primeira cirurgia de Guigo. Valdomiro defende Félix. O juiz cala o advogado. Ele relata que pretende interrogar o doutor Mário. O juiz permite que Guigo fique a cargo de Luiz por alguns dias. Leonardo conta para Hélida que Jerônimo fugiu. Eles comprovam que o enfermeiro atacou Ângela. Samantha paga Jerônimo e avisa que vai negar tudo caso seja confrontada. Jerônimo fica assustado. Samantha exige que ele siga na toca. Ela o informa que vai desmentir que o conhece. Dário chega na mansão.
Dalva não permite que o pediatra entre na residência. Dário informa a faxineira que ama Clarinha. Ele impressiona Dalva. Dalva pede dinheiro para Dário e ele a paga. Benjamin surge com uma caixa. Ele vasculha alguns pertences que encontrou na antiga mansão de Mirtes. Benjamin analisa um livro que estava no closet da megera. Ele revisa todos os pertences de Mirtes. Benjamin encontra uma foto da víbora e Aníbal juntos. Ele aumenta sua desconfiança. Benjamin deseja interrogar os vizinhos de Mirtes. Dário vai ao quarto de Clarinha. Ele fecha a porta e se ajoelha. Dário avisa a Clarinha que ela o ensinou a amar. Os dois se declaram. Clarinha fala para Dário que voltou a viver por ele. Dário se treme todinho e confessa para Clarinha que cometeu vários erros. Ela o acaricia e acredita que ele tem um coração puro. Os dois se beijam. Dário volta a ficar nervoso. Clarinha o chama de bom e de nobre. Dário ressalta que Clarinha é sua vida. Ele pede para Clarinha guardá-lo no coração. Os dois se dão outro beijo. Nancy aborda Abel de novo. Ele é frio com ela. Abel fala para Nancy que não é um assediador. Ele acredita que ela sente vergonha dele. Nancy exige que Abel fique calado. Ela relembra que é mais velha e fala para Abel que não está disposta a perder tempo. Ela aceita dar uma chance para o mecânico. Abel relembra a Nancy que é um burro. Ela o beija e os dois ficam de namorinho. Leonardo e Salma comem juntos. Ela avisa que quer se casar em 3 semanas. Álvaro visita Ângela. Mirtes faz pesquisas sobre a dela. Álvaro rejeita as carícias de Samantha. Benjamin segue com a investigação. Ed continua preocupado com Estrelinha. Ângela também. Clarinha avança em sua recuperação. Flávia e Júlio flertam. Duarte fica enciumado. 3 semanas depois, Ângela volta a trabalhar. Leonardo a observa. Geraldo cumprimenta Léo, que esbarra em Ângela. Ângela descobre que o casamento de Leonardo está chegando. O juiz dá sua sentença. Ele avisa que Guigo vai passar por uma segunda cirurgia. Valdomiro e Félix ficam indignados. Nancy comemora com Luiz. Clarinha chama Dário de meu amor e relembra que já alcançou a maioridade. Clarinha fala para Dário que está retomando a vida normal. Ela mostra um desenho para ele e revela que quer estudar arte. Ele a estimula a fazer isso. Clarinha sugere que Dário tome uma decisão sobre a vida profissional. Álvaro bate na porta. Salma surge vestida de noiva. Mirtes sugere que a estilista mude um pouco o vestido. As vilãs seguem ansiosas com o casamento. Leonardo deseja ver os relatórios da fundação. Ângela vai à sala de Leonardo. Léo avisa a Ângela que vai aceitar Estrelinha na fundação. Ângela pede para Leonardo não se casar com Salma. Dário fica desesperado e se esconde no banheiro. Álvaro entra no quarto de Clarinha e mostra seu traje para ela. Álvaro pede para a irmã experimentar alguns vestidos. Ele pensa em entrar no banheiro, onde Dário tá, mas Clarinha impede e exige que Álvaro respeite sua intimidade. Ele se retira. Dário fala para Clarinha que não gosta de ficar escondido. Ela sugere que eles se mudem para a Patagônia. O juiz continua com seu discurso. Ele dá um basta em Félix. Luiz permite que Guigo seja operado novamente. Félix grita com a esposa e a responsabiliza pela suposta paralisia permanente do filho. O juiz manda Félix calar a boca. Félix cospe fogo. Nancy e Luiz sorriem e desfrutam a desgraça do bandido. Mirte segue dando ordens para a estilista. Salma fala para a sogra que está super emocionada. A loira acredita que Leonardo nunca a esqueceu. Mirte sugere que Salma haja contra Ângela. A loira garante que está com tudo sob controle, pois Ângela já é página virada. Valdomiro informa ao juiz que Guigo não pode viver com Luiz. Nancy o desmente. Valdomiro informa ao juiz que Luiz enganou Félix. Luiz admite pro meritíssimo que não conseguiu se reconciliar com o marido. O juiz pensa em tomar uma nova decisão. Nancy fala pro meritíssimo que Guigo precisa ficar com a mãe. O juiz ressalta que Guigo vai passar por uma avaliação psicológica. Leonardo se surpreende com o pedido de Ângela. Ela o informa que Salma não o ama, pois é má.
Ele discorda. Leonardo avisa que Ângela não foi honesta com ele. Ele deseja saber se Ângela ainda gosta dele. Ângela fala para Léo que o aprecia. Ela reitera que o médico vai cometer um erro. Leonardo sugere que Ângela procure Álvaro. Eles decidem seguir a vida separados. Ângela pergunta a Leonardo se ele ama Salma. Ângela não gosta do silêncio de Leonardo e decide parar de se meter na vida dele. Leonardo segue sem entender Ângela. Ela se retira. Ângela encontra Álvaro no corredor. Ela o informa que recebeu alta. Ângela fala para Leonardo que está mais forte e segura de si. Ele sugere que ela se cuide. Ângela agradece Álvaro por tê-la ajudado. A enfermeira reencontra Josefina, que sugere que ela faça uma nova ultrassom. Álvaro decide participar do exame para conhecer o filho. Samantha e Oscar se reúnem com Geraldo. Leonardo também participa da reunião. Oscar confirma a versão de Samantha para Geraldo e admite a culpa sobre a transferência de Jerônimo. O ricaço pressiona o secretário e ameaça demiti-lo. Oscar continua mentindo e Geraldo o demite. Samantha tenta impedir a partida do funcionário e fala para o pai que confia nele, porque ele é seu braço direito. Samantha relembra ao pai que tem voz ativa no hospital. Geraldo perde a paciência e avisa que Oscar perdeu sua confiança. Geraldo e Leonardo seguem desconfiando de Samantha. Léo informa ao chefe que eles não têm provas contra a Patricinha. Geraldo percebe que Samantha está virando um monstro. Ângela é examinada. Álvaro a acompanha e se emociona. Josefina sugere que Ângela siga todos os cuidados. A doutora proíbe a enfermeira de pegar peso. Álvaro sugere que Ângela pare de trabalhar. Josefina intervém. Álvaro fala para Ângela que pode sustentá-la, mas óbvio que ela não aceita. Josefina ressalta que Ângela não pode se estressar. Álvaro continua pressionando Ângela. Ela o avisa que não quer depender de ninguém. Álvaro respeita a decisão dela. Júlio encontra Flávia e convida a médica para tomar um café. Duarte aparece e conhece Júlio. Duarte chama Flávia para ir a um restaurante chique. A médica recusa os dois convites. Luiz conta para Guigo que não vai se reconciliar com Félix. Ela informa ao filho que não ama o marginal. Guigo acredita que Luiz quer ficar com Pablo, mas ela desconversa. Luiz avisa ao filho que ele é sua prioridade. O garoto não sabe com quem vai morar. Luiz conta para Guigo que o juiz quer ouvi-lo. A empregada informa ao filho que não vai se meter na decisão dele. Guigo ignora Luiz. Álvaro persegue Ângela pelo hospital. Ela tenta enxotar o chato. Álvaro fala para Ângela que o bebê será um anjo na vida deles. Ângela informa ao bígamo que não esqueceu o que ele fez. Álvaro confessa para Ângela que está infeliz. Ela não se importa e o insulta. Ele avisa que não suporta Samantha e tenta desabafar com Ângela, mas ela lembra que não é amiguinha dele. Álvaro acredita que Ângela o ama. Luiz leva Guigo para o apartamento de Félix. Félix pensa em contratar uma babá para cuidar do garoto. Félix avisa que Guigo vai morar com ele assim que a funcionária for contratada. O garoto rejeita as carícias da mãe. Luiz sai arrasada. Félix suborna Guigo com presentes. O garoto ganha um videogame. Félix fala para Guigo que eles vão brincar juntos. O garoto fica feliz. Guigo faz um acordo com Félix. Dalva dá um recado para Mirtes e Salma. As vilãs seguem planejando o casamento. Salma fala para Mirtes que não quer incomodar Leonardo com os preparativos da cerimônia. Elas elogiam a bondade de Geraldo. Salma brinda com Mirtes. Guigo fala para Félix que o adora e eles planejam o futuro. Félix dá pizza para Guigo. Eles comem juntos. Ângela faz anotações. Salma chega ao hospital e joga um convite em cima de Ângela. Ângela não pretende aparecer no casamento dela. Ângela manda Salma ir perturbar a avó. A perversa sugere que Ângela aceite a realidade. Ângela acredita que Salma vai fazer Leonardo infeliz, mas a água de salsicha nega. Ângela pega o convite e manda Salma ir pro inferno. A enfermeira entra em surto e joga o convite no lixo. Salma o apanha. Júlio e Leonardo conversam. O capitão percebe que o amigo ama Ângela. Mirtes aparece, escuta e os interrompe. Ela critica Júlio e exige que ele não se meta na vida de seu filho. Júlio fala para Víbora que só está aconselhando o amigo. Leonardo pede para Mirtes deixá-lo em paz. A megera sugere que o filho haja como um adulto.
Leonardo supõe que Mirtes já conhece Júlio. O capitão desmente o amigo e consegue enrolá-lo. Ângela volta e vê o convite. Ela toma uma decisão. Ângela invade a sala de Leonardo e arremessa o convite nele. Leonardo não entende nada e fala para Ângela que não pretendia convidá-lo para o casamento. Ângela acredita que Léo quer vingança e exige que ele dê um basta em Salma. Ângela rejeita Leonardo e ele a agarra. Leonardo deduz que Ângela quer recordar os velhos tempos. Leonardo beija Ângela, mas leva uma boa mordida. Salma conta para Mirtes que alguns ricaços não vão para o casamento. Ela comenta com a sogra que Leonardo quer Júlio na cerimônia. Mirtes deseja que Júlio morra. Ela deixa Salma impressionada e pede para a loira tirar Júlio da lista. A megera confessa que não está conseguindo conquistar Geraldo. Salma sugere que a sogra haja com cautela. Mirtes fala para Salma que Geraldo não esquece Beatriz. Salma sugere que a sogra prepare um jantar para o ricaço e Mirtes gosta da ideia. Dário fala para Clarinha que todos estão impressionados com a melhora dela. Ela relata que ele é um excelente médico. Clarinha pede para Dário aceitar o convite de Leonardo. Ele segue receoso. Clarinha chama Dário de covarde e lembra que ele pode salvar muitas crianças. Clarinha insinua que Dário sempre foge da realidade. Dário fica ofendido e se retira. Adela prepara o jantar. Geraldo a informa que quer comer na cozinha. Ele convida a Adela para acompanhá-lo e ela aceita. Geraldo organiza os pratos. Adela estica o pano. Mirtes fala para Samantha que não encontrou nada contra a Adela. A Patricinha acredita que alguém pode ajudá-la. Mirtes abraça Samantha. Samantha manda uma mensagem para Jerônimo. Ele visualiza, mas ignora. Álvaro chega no quarto e acredita que continua sendo corno. Álvaro exige ver o celular de Samantha, mas ela não deixa. Os dois disputam um aparelho. Álvaro joga Samantha na cama e acaba rolando um clima entre os dois. Samantha fica excitada e beija Álvaro. Ângela pensa em Leonardo e chora. Salma percebe que Leonardo está com o lábio ferido. Ele inventa que se mordeu sem querer. Salma seduz Leonardo. Ele pensa em Ângela. Enquanto isso, Ângela segue depressiva e olha para o convite do casório de novo. No dia seguinte, Ângela trata Leonardo com formalidade. Eles pisam em ovos e falam ao mesmo tempo. Leonardo se desculpa com Ângela. Ela também pede perdão por tê-lo mordido. Ângela fala para Leonardo que eles devem ser profissionais. Um ferido chega ao hospital e todos correm para socorrê-lo. Mirtes liga para Alfredo e conta para Geraldo que segue esperando o dinheiro da venda da galeria. Mirtes inventa para o ricaço que adora os quadros de Beatriz. Geraldo exalta o talento da morta. Adela e Dalva levam o café da manhã para os demais. Mirtes convida Geraldo para jantar. Adela se incomoda. Clarinha chega para comer e Pablo a ajuda. Flávia examina Guigo e ele a interroga sobre Duarte. Flávia fala para Júlio que o resmungão é apenas um colega. Benjamin conta para o subordinado que Mirtes e Aníbal estiveram no edifício de Sandro no dia da morte dele. Eles também descobrem que o traficante estava vestido de enfermeiro. Benjamin pensa em interrogar Mirtes. Ele avisa ao colega que o juiz quer encerrar o caso logo e conta também que pretende colocar Mirtes contra a parede. Jerônimo e Samantha se encontram. Ela avisa que ele não pode sumir do mapa. Jerônimo conta para Samantha que quer mais dinheiro. Ela o despreocupa. Ele avisa também que precisa de um emprego. Ela o coloca à prova. Ed vai ao Hospital Vega e entrega seu currículo para Mayra. Ed esbarra em Oscar e ele derruba tudo. Surge um clima entre os dois bonitinhos. Leonardo e todos realizam a cirurgia. Uma sirene assusta todo mundo. Hélida informa aos profissionais que houve uma fuga de gás no hospital. A Nanica relata que todos precisam sair da clínica agora. Guigo pede para a Estrelinha pegar uma bola. A garota se estica, se desequilibra, quebra tudo e cai. Guigo também é atingido por uma estante. Todos correm pelo hospital. Dário caminha pelo local e uma das enfermeiras avisa para os médicos que não quer morrer. Dário avisa que a obrigação de todos é salvar vidas. Um dos médicos passa mal. Leonardo o socorre. Os médicos seguem na cirurgia. Ângela também passa mal devido ao cheiro de gás. Um doutor velhinho desmaia.
Estrela e Guigo surgem feridos e desacordados. Leonardo fala para Ângela que precisa saturar o paciente. Ela o ajuda. O doutor velhinho se levanta. Ângela troca de máscara e avisa a Leonardo que precisa de ar. Oscar e Ed tossem. O secretário acredita que o hospital vai explodir. Elida conta para os demais que ainda há vários pacientes na clínica. Ed começa a agir rapidinho. Mirtes volta a falar com Alfredo. Ela relata que ele não tem palavra. Mirtes conta para Geraldo que Alfredo desistiu da compra. Ele decide oferecer uma carona para ela. Geraldo recebe uma ligação e descobre que o hospital está indo para as cucuias. Mirtes não se preocupa com Leonardo. Flávia e Júlio ajudam os demais a deixarem o hospital. Álvaro procura Ângela. Leonardo pede para a enfermeira ficar com a máscara. Ele se sente péssimo. A luz da clínica acaba. Ângela acende uma lanterna. Dário empurra a cadeira de rodas de uma paciente. Ele encontra Flávia. Dário informa a mãe que vai ajudar as crianças que estão no hospital. Leonardo fala para Ângela que eles precisam agir com pressa. A luz volta. Ângela volta a colocar a máscara em Leonardo. Guigo acorda e grita. Ele percebe que Estrelinha está desmaiada e tenta se arrastar pelo chão. Guigo teme que Estrelinha morra e tenta se levantar. Guigo é atingido pela porta do guarda-roupa. Ângela e Leonardo conseguem salvar o paciente. Ele decide ajudar outros doentes. Leonardo abraça Ângela. Álvaro aparece e tenta tirá-la do hospital. Dário pede a ajuda de todos para as retiradas dos bebês. Guigo se sente sufocado e tenta alcançar o telefone. Pablo conta para Luiz que houve uma fuga de gás no hospital. Eles desejam que todos fiquem bem. Luiz recebe uma ligação. Guigo consegue falar com a mãe e revela que sofreu um acidente junto à Estrela. Luiz fica em pânico e Guigo conta para Pablo que Estrelinha continua desmaiada. Pablo e Luiz decidem sair. Adela se preocupa com Ângela. Pablo informa a cozinheira que Ângela está bem. Clarinha tenta falar com Álvaro e Dário. Adela conta para a jovem que ainda não há feridos. Leonardo e Ângela carregam alguns pacientes. Álvaro também. Ângela encontra outra criança e fala para o pequeno que eles precisam sair do hospital. Élida organiza os demais. Samantha chega e nota que Álvaro sumiu. Geraldo abraça a filha e avisa que tudo vai ficar bem. Ângela tosse e pergunta o nome do garoto que está preso no hospital. Ela abraça Hugo. Eles correm juntos. Ed e Oscar se atrapalham durante a fuga. O secretário relata para o estudante que tem pânico de explosões. Ed acalma Oscar. Eles flertam. Ed convida Oscar para tomar um café. O secretário fica sem jeito. Ed também fica sem jeito e foge. Ângela consegue ligar para Adela. A cozinheira fica aliviada ao descobrir que a filha está bem. Clarinha faz perguntas para Adela. A cozinheira conta que todos estão fora de perigo. Ângela se despede de Adela. A cozinheira reitera para Clarinha que o incêndio não teve vítimas fatais. Clarinha conta para Adela que não vive sem Álvaro e Dário. Luiz e Pablo chegam na vila. Eles percebem que a porta do quarto está emperrada. Abel também volta. Ninguém consegue abrir a porta. O bombeiro fala para Geraldo que o hospital ainda está em risco. O ricaço descobre a causa da fuga de gás. O bombeiro fala para Geraldo que ninguém pode entrar na clínica até segunda ordem. Flávia conta para o patrão que está organizando os pacientes. Ângela não para de tossir. Leonardo a ampara. Eles relembram que inalaram muito gás. Ângela fala para Léo que vai ficar bem. Ele exalta a valentia dela. Ângela relembra que Leonardo manteve a calma e salvou a vida do paciente, mesmo diante de toda a tragédia. Ela o admira. Ângela fala para Leonardo que quer ser como ele. Ela percebe que perdeu seu colar. Ângela sofre por ter perdido a única lembrança do pai e chora. Abel utiliza algumas ferramentas, sem sucesso. Ele decide colocar a porta abaixo. Os pobres conseguem entrar no quarto. Todos socorrem as crianças, feridas. Abel põe Estrelinha no colo e age. Pablo decide levar Guigo para o hospital. Mirte segue revoltada com a desistência do comprador. Ela liga para Salma. Salma conta para Mirtes que Léo está fora de perigo e a víbora fica aliviada. Mirtes conta para Salma que Alfredo desistiu de comprar a galeria e por isso vai continuar pobre.
Benjamin se aproxima e escuta. Ele aborda Mirtes, a deixando atônita. Benjamin informa a Megera que ela vai ser interrogada. Mirtes bate o pé que não vai falar nada sem uma ordem judicial. Leonardo entra no hospital para procurar o colar de Ângela. Ele o encontra. Dário vê o irmão e os dois conversam. Dário confessa para Leonardo que segue sem rumo na vida. Léo volta a convidar Dário para fazer parte da fundação. Horas depois, Geraldo e Leonardo conseguem entrar na clínica. O ricaço vê as crianças. Léo decide examinar Estrelinha. Guigo teme que a amiga morra. Félix chega no hospital e finge se preocupar com Guigo. Ângela conta para Leonardo que Estrelinha não está reagindo. Dário aparece. Ele decide assumir o caso e surpreende a todos. Samantha comemora a volta da normalidade. Álvaro informa aos demais que não aconteceu nada grave. Geraldo pede para Samantha escrever um comunicado para a imprensa. Ela o obedece. Geraldo fala para a filha que vai sair. Ela encara Álvaro. Abel conta para Nancy que as crianças estão sendo atendidas. Ele fala para a namorada que a venera. Abel beija Luz. Félix chama Luz de incompetente. Ela avisa ao marido que Abel estava com as crianças, mas teve que sair para comprar comida, mas ele não liga. Félix decide entregar Luz para o juiz. Ela relembra que o marido é o responsável pelas desgraças do filho. Ele a deixa falando sozinha. Pablo abraça Luz. Dário conta para todos que Estrelinha precisa seguir em observação. Ele avisa que a travessa deve passar por mais exames. Ed informa aos presentes que Estrelinha é a dona de seu coração. Ângela também se emociona. Dário comenta com todos que Estrelinha tem manchas estranhas. Ele começa a deduzir que Estrelinha está doente. Abel tenta acalmar Luz. Luz pensa em trocar de quarto. Abel planeja consertar o guarda-roupa. Pablo sugere ao primo que eles durmam na sala. Os netos de Dona Pura se estranham. Nancy convida Abel para ficar em sua casa. O mecânico se anima. Nancy informa a Abel que, como ela é uma mulher de respeito, eles vão dormir em quartos separados. Júlio toma café com Flávia. Ela exalta que ele agiu bem durante a emergência, como um verdadeiro capitão. Júlio e Flávia trocam vários elogios e quase rola um beijo. Dário interrompe os dois. Ele pede para a mãe examinar Estrelinha. Luz questiona Guigo. Ele se culpa pelo acidente de Estrelinha. Luz fala para Guigo que ele vai participar da audiência com o juiz. O pequeno fala para a mãe que não quer deixar de vê-la. Guigo comenta também que também ama Félix. Ele pede perdão pelo ocorrido. Álvaro encontra Ângela no corredor do hospital e insinua que ela não tem dignidade, pois fica se agarrando com Leonardo mesmo sabendo que ele vai se casar. Ângela exige que Leonardo não se meta em sua vida. Álvaro relembra a Ângela que tem direitos sobre o filho. Eles discutem. Ângela exige que Álvaro a deixe em paz. Ângela encontra Leonardo e fala para o médico que eles devem se afastar. Ele devolve o colar dela. Ângela repreende Leonardo por ter se arriscado. Ele avisa que sempre vai se importar com ela. Salma aparece e relembra a Leonardo que o casamento dos dois será em poucas horas. Ângela fica desolada. Dário conta para os demais que Estrelinha não teve danos cerebrais. O pediatra revela para todos que Estrelinha é soropositiva. Começa a audiência. Valdomiro critica Luz diante do juiz. Nancy defende a cliente. O juiz dá a palavra para Guigo. O garoto fala para o meritíssimo que quer se divertir com o pai. Félix fica animado e Luz na fossa. Guigo olha para os dois. Ângela conserta seu colar e pensa em Leonardo. Ela põe o colar em seu pescoço. Ela recebe a visita de Álvaro. Ele conta para a enfermeira que Estrelinha está melhorando. Álvaro percebe que Ângela segue triste. Ele avisa que Leonardo será feliz com Salma. Álvaro fala para Ângela que eles vão ficar juntos. Ela dispensa o paspalhão e avisa que Salma não presta. Ela decide contar toda a verdade para Leonardo e Álvaro se desespera. Ângela reitera para Álvaro que vai abrir os olhos de Leonardo. Álvaro não deixa que Ângela saia e pede para ela deixar Salma em paz. Ângela detona Salma. Álvaro insinua que Ângela está colocando a saúde do filho em risco. Ele faz de tudo para deter Ângela, mas ela o empurra. Salma surge vestida de noiva e termina de se arrumar. Ela discute com a empregada. Salma fala para Mirtes que está triste com a ausência dos pais.
Samantha aparece. Salma confessa para as amigas que segue nervosa. Salma recebe a ligação do pai e descobre que eles vão ser embargados e não vão à cerimônia. Ela se sente esquecida pelos dois. Salma emociona as amigas. Ela percebe que não tem ninguém para levá-la ao altar. O juiz segue interrogando Guigo. O garoto muda de ideia e informa ao meritíssimo que quer morar na vila com Luiz. Álvaro corre atrás de Ângela. Ele avisa que ela vai ser humilhada e vista como recalcada por não aceitar a sua derrota. Ângela não liga e ameaça chamar a polícia. Álvaro avisa a Ângela que pode levá-la à igreja. Ela fica temerosa. Álvaro quase obriga a Ângela a aceitar a carona. A coitada cede. O juiz pede para Guigo se explicar. O garoto cita Estrelinha e avisa que ela é sua prima postiça. Guigo fala para o juiz que Luiz cuida muito bem dele e que quer cuidar dela na velhice. Guigo insinua para o juiz que Félix não vai cuidar dele. O garoto fala para o meritíssimo que deseja voltar a andar e conta que quer ver Félix apenas no fim de semana. Guigo comenta também que recebe o carinho dos vizinhos, inclusive Pablo e Abel. Félix se estressa. Guigo pede para o pai manter a calma. O juiz toma uma decisão e devolve a guarda de Guigo para Luiz. Luiz comemora. Flávia reúne os pobretões. A médica e Dário explicam a doença de Estrelinha para todos. Ed deduz que a mãe de Estrelinha morreu por AIDS. Dário conta para todos que Estrelinha precisa iniciar o tratamento. Adela descobre que Estrelinha pode ter uma baixa expectativa de vida. Flávia informa que a assistência social precisa saber o que houve. Ângela entra no carro de Álvaro e pede para ele ir ao apartamento de Leonardo. Álvaro faz corpo mole. Ele ignora a ligação de Samantha e irrita Ângela. Salma desabafa com Samantha. Samantha acredita que Álvaro não vai aparecer na festa. Salma teme que Leonardo desista do casório. Samantha acha que não. As vilãs seguem com ódio de Ângela. Samantha pede para Salma tomar cuidado com Ângela. Samantha bebe. Salma pede para Samantha não armar nenhum escândalo em seu casamento. As megeras bebem juntas. Alfredo liga para Mirtes e confirma que não vai comprar a galeria, pois desistiu do negócio. Mirtes quase tem um troço. Geraldo entra no quarto da amiga. Mirtes pede para o ricaço fechar seu vestido. Ela se faz de boazuda para Geraldo. Mirtes conta para o ricaço que foi enganada por Alfredo. Ela chora sem parar. Geraldo sugere que a Chatonilda venda os quadros aos poucos. Ela o informa que não tem dinheiro para manter sua galeria. Geraldo decide apoiar Mirtes e permite que ela continue na mansão. Geraldo avisa que Mirtes não pode ficar triste em um dia tão especial. Ela o abraça. Estrelinha acorda. Ela promete para Ed que vai ser menos travessa. Estrelinha teme que a expulsem da vila. Ela estranha a ausência dos amigos. Todos chegam. Guigo pede para Estrelinha não morrer. Abel e Ed presenteiam Estrelinha, que chora. Ela relembra que nunca teve uma família. Leonardo vai ao cemitério e sofre com a ausência de Sandro. Leonardo pede um conselho para Sandro. Dário encontra o irmão. Leonardo admite para o irmão que quer a companhia dele. Dário insinua para Léo que Salma não vai ser uma boa esposa, não. Leonardo informa que foi enganado, magoado, maltratado, desgraçado e ferido por Ângela. Ele acredita que Salma vai ser a companheira ideal. Leonardo admite que não ama Salma. Dário pede para o irmão refletir. Dário garante também que vai apoiá-lo. Os dois se emocionam. Ângela chega no apartamento, mas não encontra Leonardo. Álvaro fica muito aliviado. Ele exige que Ângela desista dessa loucura. Ela decide ir para a igreja agora. Álvaro se revolta com a teimosia de Ângela. Ele a questiona sobre a chantagem de Salma. Ângela conta para Álvaro que agiu para que Leonardo recuperasse a liberdade. Álvaro finge que nem sabe do que ela está falando. Ângela conta para Álvaro que foi obrigada a terminar com Leonardo. Álvaro suspira e sai com Ângela. Mirtes conta para Salma que não localizou Leonardo. Salma informa a sogra que Léo está no cemitério. Mirtes teme que Ângela impeça o casamento. Salma fala para a sogrinha que já tomou as devidas precauções. Ângela conta para Álvaro que a loira azeda é capaz de tudo para conseguir o que quer.
Ângela relata também que Salma estava disposta a deixar Leonardo na cadeia. Álvaro insinua para Ângela que Leonardo jamais esqueceu Salma. Ângela fala para o bígamo que Leonardo não merece sofrer. Álvaro fica irritado e morto de ciúmes. Ele relembra a Ângela que eles estão unidos para sempre devido ao filho deles. Ele tenta seduzi-la. Ângela ignora o infeliz e relembra que Samantha é muito ciumenta. Oscar conta para Élida que não está se sentindo bem. A Nanica relata para o secretário que já não há falhas nas instalações de gás. Oscar conta para Élida que conheceu um belo moço. A Nanica fica contente. Ângela estranha o trajeto seguido por Álvaro. Ele insinua que ela vai passar pela pior humilhação do mundo. Samantha volta a ligar para Álvaro. Ele a atende. Samantha exige que o marido apareça para levá-la à igreja. Álvaro engana a esposa. Ângela chama o bígamo de cínico. Álvaro fala para a enfermeira que não suporta Samantha. Quem disse que Ângela liga? Álvaro revela para Ângela que Samantha é amante de Dário. Oscar come com Élida e eles fofocam. Oscar revela que não sabe o nome do seu futuro prometido. Ele acredita que espantou Ed. Élida sugere que Oscar saia do armário. Ele a informa que não está disposto a enfrentar a família e os demais, pois teme que todos passem a destratá-lo. Élida aconselha Oscar e o deixa emocionado. Oscar fala para Élida que não deve explicações a ninguém. Pablo conta para Geraldo que já consertou o carro. O ricaço percebe que Pablo está interessado em Luz. Geraldo insinua que Pablo só quer se divertir com a empregada. Pablo garante que mudou. Geraldo exige que Pablo não faça Luz sofrer. Pablo deseja levar Luz para o altar e conta também que Luz sofre com os problemas com o marido. Eles conversam sobre Guigo. Geraldo garante para Pablo que torce pela felicidade dele. Dário ajuda Leonardo a se arrumar. O bonitão segue nervoso. Mirtes perturba Leonardo. Ele a informa que precisava ficar a sós com o pai. Mirtes despreza Dário. O pediatra brinca com a situação. Félix fala para Valdomiro que o juiz é um idiota. O advogado sugere que o compadre suborne o filho. Félix jura vingança aos familiares. Ele fala para Valdomiro que detesta Guigo. Félix planeja destruir os moradores da vila. Abel brinca com as crianças. Nancy relata para Ed que a doença de Estrelinha muda tudo. Ele lamenta. Ed deseja se responsabilizar por Estrelinha. Nancy pensa em ajudá-lo. Ed deduz que Estrelinha já nasceu doente. Nancy sente pena da coitadinha. Ed não entende a vontade de Deus. Estrelinha mostra seu urso para Ed. Ângela acredita que foi enganada por Álvaro. Ele garante que só seguiu o GPS. Ângela fala para Álvaro que não é burra e deduz que ele se aliou a Salma. Ângela se irrita e sai do carro. Álvaro fica falando sozinho. Mirtes exalta a beleza de Salma. Salma deseja ver Leonardo e Mirtes a apressa. Samantha fala para Geraldo que vai sair com ele. Geraldo insinua para a filha que Álvaro tem uma amante. Adela e Clarinha aparecem. Samantha fala para Geraldo que não quer chegar na igreja com a cunhada. O ricaço repreende a filha. Geraldo ajuda Clarinha. Nancy fala para Abel que todas as crianças precisam de uma família. Ela questiona o mecânico sobre a paternidade. Nancy fala para Abel que quer ter filhos e ele se engasga. Nancy garante para Abel que não quer pressioná-lo. Leonardo e Dário chegam na igreja. O pediatra avisa que o irmão ainda pode se arrepender. Leonardo sofre por Ângela. Ângela anda sozinha pela rua. Ela vê o endereço do convite. Todos chegam na igreja. Salma entra sozinha e tenta esconder sua tristeza. Ângela encontra um transeunte e apura informações sobre como entrar na igreja. O padre inicia a cerimônia e logo faz as perguntas decisivas. Salma e Leonardo reiteram que querem se casar. O sacerdote avisa que o matrimônio não pode acabar não, hein? Salma e Leonardo concordam. Ângela chega em uma igreja. O padre pergunta se alguém se opõe ao matrimônio. Ângela caminha pela igreja. Leonardo, Salma e os convidados olham para trás. Ângela continua andando determinada, mas ela percebe que está na igreja errada. O padre pede para os noivos realizarem os votos matrimoniais. Salma promete ser fiel a Leonardo. Ele a encara. Ângela fala com o faxineiro da igreja.
Ela descobre que foi enganada por Salma, pois o endereço do convite estava errado. O padre continua discursando. Ele pede para Leonardo jurar fidelidade a Salma. Leonardo fica quietinho. Ângela segue chorando. Leonardo aceita se casar com a bruxa. Todos ficam aliviados. Ângela se arrasta pela igreja errada. O padre encerra a cerimônia. Leonardo beija Salma e eles são ovacionados pelos demais. Salma e Leonardo se abraçam. Ângela relembra a tramóia da rival. Ela também pensa em Álvaro e fala para o faxineiro que voltou a ser enganada. Samantha inicia uma live. Uma seguidora estranha a ausência de Álvaro. Samantha comenta que é muito feliz com o marido. Álvaro aparece e Samantha o beija. Ela encerra a live. Samantha bate boca com Álvaro. Ele avisa que não quer brigar uma hora dessas. Álvaro ameaça desmascarar Samantha perante seus seguidores se ela não calar essa boca logo. Geraldo fala para os brigões que eles devem manter as aparências pelo menos ali. Álvaro fala para Samantha que vai continuar fingindo. Ângela acena para um táxi. Salma e Leonardo assinam a ata de matrimônio. Eles também concluem o casamento civil. Todos voltam a aplaudi-los. Há uma grande troca de abraços envolvendo os convidados. Mirth sente orgulho da nora. Nancy fala para Ed que ele deve desmentir a suposta relação com Ângela, pois a assistente social pode se irritar e prejudicar a estadia de Estrelinha na vila. Ed teme que Estrelinha volte para o orfanato. Nancy e Ed ressalvam que, sem o devido tratamento, Estrelinha não vai resistir à doença. A advogada comenta que Estrelinha dificilmente encontraria outra família. Leonardo é parabenizado pelo colega. Júlio aparece e conta para Léo que quase não entrou na mansão. O bonitão estranha. Salma entra em cena e carrega o marido. Mirtes afronta Júlio, que informa a megera que só está acompanhando o amigo. Júlio sugere que Mirtes se acalme, porque ela está parecendo uma perua descontrolada. Samantha bebe. Mirtes discute com os funcionários. Samantha percebe que os quadros de Beatriz não estão nas paredes da mansão. Mirtes admite para Patricinha que tirou as obras para a decoração do casamento. Samantha odeia a notícia. Mirtes promete à escandalosa que os quadros vão voltar para o lugar após a cerimônia. Dário surpreende Clarinha. Ele conta para ela que vai trabalhar com Leonardo. Clarinha acha que Dário tomou a decisão correta. Ele revela que ela o inspira. Clarinha fala para Dário que não gosta de eventos sociais. Ela o beija e conta que quer oficializar a relação dos dois. Ele sugere que ela seja paciente. Clarinha fala para Dário que Álvaro não manda nela e volta a beijá-lo. Álvaro conta para Salma que Ângela foi para outra igreja. A vaca comemora. Salma fala para Álvaro que o plano deu certo. Ele deduz que Ângela também vai culpá-lo. Álvaro pede para Salma apressar a viagem. Ele a informa que não vai fazer Ângela sofrer de novo. Álvaro exige que Salma mantenha Leonardo na dele. Ela rejeita os conselhos. Dário conta para Clarinha que não vai ser perdoado por Álvaro. A jovem sugere que o pediatra pare de ser covarde. Dário teme que Clarinha se afaste do irmão. Ela avisa que manda na própria família. Clarinha percebe que Dário está inseguro. Ele pede um tempo para ela. Clarinha dispensa Dário e exige que ele não volte a procurá-la até tomar uma decisão. Ângela chega na mansão. Samantha não permite que Ângela entre na propriedade. Ela inventa para Ângela que os recém-casados já até foram para a lua de mel. Samantha tenta humilhar a inimiga. Ângela avisa que Samantha não tem amor e a chama de complexada. Samantha exige que Ângela pare de procurar Álvaro e ameaça atacar o bebê dela. Ângela avisa a inimiga que não liga para Álvaro e joga na cara dela que estava com ele agora há pouco. Samantha morre de ódio e ameaça bater em Ângela. Ângela decide partir. Salma e Leonardo pegam as malas. Léo avisa a esposa que está pensando nos pacientes dele. Samantha relembra que eles vão ficar fora apenas 3 dias. Ela volta a abraçá-lo. Ed vai ao quarto de Estrelinha e a presenteia com chocolates. Estrelinha fala para Ed que não suporta o hospital. Ela relata que também detesta o orfanato. Estrelinha conta para Ed que já foi abandonada por adultos após uma passagem pelo hospital. O estudante garante para ela que não vai abandoná-la. Ed promete. Mirtes continua organizando os garçons.
Benjamin chega na mansão e insinua que Mirtes nunca está em uma boa hora. Benjamin entrega uma intimação para Víbora. Mirtes descobre que será obrigada a declarar sobre a morte de Sandro. Ed conta para Angela que Estrelinha está deprimida. Um estudante fala para a amiga que está arrasado com a situação da coitadinha. Angela fala para Ed que está disposta a cuidar de Estrelinha. Ela decide visitar a pequena. Elida encontra Ed. O estudante conta para Nanica que precisa se alegrar. Ed revela para Elida que conheceu um jovem charmoso. Elida informa ao estudante que conhece o pretendente dele. Ed comemora. Estrelinha percebe que Angela está chorando. A enfermeira despista a coitadinha. Estrelinha fala para Angela que precisa descobrir qual é a sua doença. Angela garante que Estrelinha vai se curar. Estrelinha pede para Angela ser sua mãe postiça. Angela aceita o desafio. Ed volta para o quarto. Ele conta para Estrelinha que vai alugar uma casa na vila. Todos comemoram. Horas depois, Ed chega na vila. Abel entrega um documento para o estudante. Ed sela o acordo com o mecânico. Ele paga a Abel. Ed recebe as chaves da residência. Angela dá as boas-vindas para o amigo. Ela agarra Ed e ele a questiona. Angela revela que não conseguiu falar com Leonardo. Os dois amaldiçoam Salma e Álvaro. Angela lamenta que perdeu seu grande amor e Ed ampara a amiga. Mirtes aborda o barman e avisa que vai preparar a bebida de Geraldo. O funcionário sai de cena e Mirtes coloca uma droga na bebida dele. Ela mistura a substância com o álcool. Geraldo e Adela conversam. Mirtes e Samantha os observam com desprezo. A megera fala para Patricinha que Adela quer ser a dona da mansão. Elas tramam contra a enfermeira. Geraldo não para de sorrir. Mirtes se aproxima e Adela se retira. Geraldo recebe o uísque mexido. Samantha manda uma mensagem para Jerônimo. Clarinha surge sozinha e Álvaro aborda a irmã. Ele conta que tinha assuntos pendentes para resolver. Clarinha deduz que Álvaro estava com Ângela. Ele confirma e ela sugere que o irmão se divorcie de Samantha. Álvaro avisa a Clarinha que ainda não pode fazer isso. O bígamo insinua que Clarinha não sabe nada sobre sua vida. A jovem fala para o irmão que não se importa com as ameaças de Samantha. Clarinha relata para Álvaro que escutou a discussão dele com a escandalosa. Ele a despreocupa. Clarinha avisa ao irmão que Samantha não presta e chama a cunhada de bruxa. Clarinha sugere que Álvaro faça a escolha principal entre o amor e o dinheiro. A jovem recebe mensagens de Dário. Álvaro deduz que a irmã está apaixonada, mas ela disfarça. Álvaro pressiona Clarinha e deseja descobrir a identidade do prometido dela. Horas depois, Samantha fala para Álvaro que não é burra, o acusando de ser amante de Ângela. Ele inventa que não viu Ângela. Álvaro insinua que Samantha acabou com o amor deles. Ela acredita que o marido continua amando Ângela. Clarinha invade o quarto e exige que Samantha e Álvaro parem de discutir. Samantha avança em Clarinha e Álvaro defende a irmã. Samantha sugere que o marido saia da mansão. Álvaro admite para Samantha que não a suporta. Samantha garante para o marido que pode deixá-lo na Rua da Amargura. Álvaro chama Samantha de alcoólatra e viciada. Ela avisa que só para de sofrer quando bebe. Samantha decide sair. Mirtes brinda com Geraldo. Samantha sai e Álvaro a persegue. Mirtes começa a excitar Geraldo e ele se sente feliz. Mirtes tenta seduzir o bonitinho. Flávia e Duarte interrompem os dois. O resmungão se sente mal. Flávia sugere que Duarte faça exames. O resmungão inventa para todos que está bem. Geraldo sugere que Duarte durma na mansão. Duarte pede uma carona para Flávia. Geraldo decide descansar. Mirtes mostra seu vestido para o ricaço. Geraldo a chama de linda. Ele segue fora de si. Mirtes beija Geraldo e, infelizmente, ele a corresponde. Álvaro chega na vila e recebe uma ligação estranha. Álvaro se desespera com uma voz feminina que escuta. Ele exige que a mulher misteriosa o deixe em paz e se recusa a encontrar com ela. Ângela conta para Luz que não conseguiu abrir os olhos de Leonardo. Luz consola a amiga e fala para ela que Deus sabe o que faz. Ângela insinua que sempre chega tarde nos lugares. Ângela fala para Luz que pretende focar no trabalho. Luz comenta com a amiga que teme a vingança de Félix.
Luz relata também que todos estão em risco. Ângela sugere que a amiga esqueça Félix. Ângela reencontra Álvaro. Luz se retira. Álvaro tenta se explicar para Ângela, mas ela mete um tapa dentro da cara dele. Ângela acusa Álvaro de ter se aliado a Salma sobre a tramóia da igreja. Ele relata que Leonardo nunca a amou. Ângela renega Álvaro e lamenta por ele ser o pai de seu filho. Álvaro pede para Ângela não falar uma coisa dessas, mas ela exige não voltar a vê-lo. Ela o enxota da vila. Samantha e Jerônimo se encontram. Ele pede uma bebida barata. Samantha mostra uma foto de Adela para Jerônimo e avisa que quer se livrar da cozinheira. Geraldo e Mirtes vão para o quarto. O ricaço tem momentos de lucidez. Mirtes volta a agarrar Geraldo e ele pensa em Beatriz. Mirtes manipula Geraldo. Ele tenta se livrar dela. Mirtes abaixa o retrato de Beatriz e continua beijando o viúvo. Álvaro volta para o quarto e anda pela mansão. Álvaro vai ao quarto de Clarinha e percebe que a irmã saiu. Clarinha visita Ângela. A jovem fala para a enfermeira que elas precisam conversar. Clarinha avisa a Ângela que Álvaro a ama. Ângela lembra que sofreu muito por culpa dele. Clarinha sugere que Ângela dê uma nova oportunidade para Álvaro. Durante a lua de mel, Leonardo pensa em Ângela. Salma percebe que o marido está aéreo. Ela rodopia para Leonardo e fala para ele que eles têm que aproveitar a lua de mel. Os recém-casados vão para a cama. Salma pede para Leonardo jurar que a ama. Ele a chama de Ângela e Salma morre de ódio. Ele pede perdão para a esposa. Salma percebe que Leonardo ainda ama Ângela. Ele pede para ela não ser exagerada. Salma fala para Léo que quer ficar sozinha. Ângela garante para Clarinha que Álvaro nunca vai mudar e confessa que chegou a amá-lo. Clarinha fala para Ângela que pode ajudar o irmão a evoluir. A jovem sugere que Ângela priorize a família e avisa que Álvaro pode abandonar Samantha. Álvaro deixa um recado na caixa postal de Clarinha. Álvaro também liga para Samantha, mas ela não o atende. O bígamo exige que a esposa pare de brincar com ele. Samantha escuta o recado de Álvaro. Jerônimo ameaça a cúmplice e avisa que pode entregá-la. Samantha informa ao enfermeiro que é capaz de arrumar outra pessoa para realizar o trabalho. Jerônimo fala para Samantha que não sabe ser detetive. Ela relata que pode colocá-lo na cadeia. Samantha reitera que Jerônimo tem que investigar a dela. Ela o paga. Samantha se despede de Jerônimo. Ângela fala para Clarinha que não é mais ingênua e relata que ele não vai abrir mão da fortuna dos Vega. Clarinha fala para Ângela que Álvaro agiu por ela. A jovem comenta que o irmão já sofreu muito, coitadinho, puxa vida. Clarinha sugere que Ângela volte a amar Álvaro. Clarinha garante que Ângela é superior a Samantha. Clarinha comenta também que confia nas boas intenções de Álvaro. A jovem decide partir. Álvaro invade o apartamento de Dário e acredita que Samantha está com ele. Dário rebate as acusações de Álvaro. Álvaro o chama de fracassado. Dário devolve na mesma moeda e chama Álvaro de gigolô. Dário apanha e os dois trocam xingamentos. Dário avisa que o bígamo é um vigarista que não satisfaz a esposa. Os dois saem na porrada. Dário deseja que Álvaro fique na miséria, porque ele já nem tem mais amor. Ângela pensa nas palavras de Clarinha. Hilda liga para Ângela. Ângela descobre que algo aconteceu com o padre Marcos. Leonardo espera Salma e ela volta. Salma fala para Leonardo que já pensou bem. Ele se sente muito canalha. Salma insinua que Leonardo a iludiu e admite que pressionou ele. Leonardo fala para Salma que segue disposto a formar uma família. Salma percebe que Leonardo quis desistir do casamento. Salma avisa que Leonardo não sabe mentir. Ele inventa que ainda ama Salma. Leonardo relembra a Salma que eles já foram felizes. Salma limpa suas lágrimas e exige que Leonardo esqueça Ângela. Ela é carinhosa com o marido. Álvaro bebe e recorda o conselho de Clarinha. Álvaro chora. Ângela tenta comprar uma passagem para Real do Mar. A enfermeira comenta com Ed que está sem dinheiro. Adela aparece. Ângela conta para a mãe que Padre Marcos teve um infarto. Ângela pensa em viajar de ônibus. Ed relembra que a amiga não pode mais perder aulas. Ângela não sabe o que fazer. No dia seguinte, Ângela arruma a mala. Ela fala para Ed que só tem dinheiro para ida. Hilda volta a ligar para Ângela.
A enfermeira fica chocada ao descobrir que Padre Marcos morreu. Ela demonstra sua tristeza enorme para todos. Adela também sofre com a partida de Marcos. Ângela desiste de viajar e reclama que perdeu mais um por falta de assistência médica. Ângela descobre que Padre Marcos deixou uma caixinha para ela. Adela ampara a filha. Leonardo e Salma surgem na cama, mas nenhum consegue dormir. Álvaro acorda. Samantha toma vários comprimidos e segue apagada. Duarte confessa para Flávia que continua mal. Ela se preocupa com ele. Flávia fala para Duarte que Leonardo pode examiná-lo. O resmungão reprova a ideia. Duarte relembra a Flávia que não suporta Leonardo. A médica exige que o resmungão se cuide. Duarte agradece a generosidade de Flávia. Júlio aparece e convida Flávia para sair. Ela aceita. Júlio cumprimenta Duarte e os dois agem de forma falsa. Mirtes caminha pelo quarto. Ela levanta a foto de Beatriz. Geraldo acorda e vê Mirtes. Ele fala para ela que se deixou levar pelo álcool. Mirtes relata para Geraldo que eles passaram um ótimo momento. Ele a relata que não quer um relacionamento. Mirtes sugere que Geraldo se deixe levar por hora. Geraldo lembra que não deseja magoá-la. Mirtes acredita que Geraldo a despreza por conta de sua perna. Geraldo fala para Megera que nunca vai esquecer Beatriz. Mirtes avisa que eles devem recomeçar a viver. A víbora coloca ideias na cabeça de Geraldo e o acaricia. Geraldo sofre. Adela vê Mirtes saindo do quarto do ricaço. A víbora ofende a coitada. Júlio leva Flávia para uma lanchonete. Ela relembra a juventude. Júlio e Flávia flertam. Ele acredita que ela vai ganhar o grande prêmio de medicina. Flávia fala para Júlio que está nervosa e ele presta seu apoio. Flávia confessa que não tem uma boa relação com seu filho. O capitão relata para a médica que eles podem ser mais do que amigos. Júlio beija Flávia. Guigo passa por novos exames. O doutor confirma que o garoto pode ser operado novamente. Ele reitera que o procedimento vai ser arriscado e complexo. Luiz confia que Deus não vai desamparar seu filho. O doutor relata que a empregada deve se preparar para tudo. Flávia recua em sua postura. Júlio acredita que a médica gosta de Duarte. Flávia nega e fala para Júlio que a morte de Sandro está recente. Ele concorda e também pensa em Abigail. Júlio se declara para Flávia e os dois se dão outro beijo. Júlio pede a conta. Dias depois, Adela fala para Ângela que vai sair. A cozinheira encontra a caixa que Marcos deixou para sua filha. Ângela verifica a encomenda. Ela lê a carta de Marcos e percebe que o padre previu sua própria morte. Ângela lê que o padre a admirava e segue bem disposta a inaugurar um hospital no interior. Ângela recebe dinheiro e um crucifixo do padre Marcos. Adela caminha pela rua. Jerônimo segue com as investigações sobre a cozinheira. Ele fica na cola de Adela. Ângela sente falta de Padre Marcos. O espírito do falecido garante que Deus sempre estará com ela. Ângela contém sua emoção. Ela verifica a quantidade de grana que recebeu. Ed aparece e abraça a amiga.